deixar um sinal. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 5º domingo do tempo da Quaresma e ouçamos juntos e juntas o que a Palavra de Deus para esta liturgia tem a nos dizer. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio. Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 5º domingo do tempo da Quaresma e a liturgia nos coloca em atitude de reflexão, de refletir sobre esse Jesus
que é a ressurreição e a vida. Não é o Jesus da morte, que prega uma vida que destrói, que mata, que fere a dignidade humana. E aí a liturgia vem nos dizer que, às vezes, nós estamos demasiadamente presos muito pelo mais cá para nos preocuparmos com o mais lá. Estamos preocupados demais com nós mesmos e não nos preocupamos com a vida, com as outras pessoas. E com isso nós somos submetidos a um ritmo de vida que nos atordoa, que nos escraviza. Ficamos oprimidos por uma informação que asfixia de notícias, acontecimentos diários. Ficamos fascinados por mil atrativos que o desenvolvimento técnico coloca nas nossas mãos. E aí parece que não necessitamos de um horizonte mais amplo do que esta vida na qual nós nos movemos, esta vida a qual nós estamos acostumados. E o interessante é que, neste tempo em que estamos vivendo, de coronavírus, a nossa dinâmica, a rotina diária da nossa vida, ela nos mudou totalmente, foi nos imposta, mas é justamente em atitude de preservação e cuidado com a vida. Aí a gente fica pensando assim, mas para que pensar em outra vida? Não é melhor gastar todas as nossas forças em organizar o melhor possível a nossa existência neste mundo? Será que não deveríamos esforçar-nos ao máximo em viver esta vida de agora e calarmos-nos a respeito de todo o resto? Mas viver essa vida, ela exige compromisso e ela exige responsabilidade. Aí a gente fica se perguntando, será que não é melhor aceitar a vida com sua escuridão, com seus enigmas, deixar o além como um mistério da qual nada sabemos? No entanto, a contemporaneidade da nossa vida, como de todas as outras épocas, sabe que no fundo do seu ser está sempre a pergunta mais séria e difícil de responder. O que acontecerá com todos e com cada um de nós, qualquer que seja a nossa ideologia, a nossa maneira de pensar, a nossa fé? O verdadeiro problema que estamos todos enfrentando é o nosso aqui, o nosso agora, mas também é o nosso futuro. Que fim nos espera? Esta é uma pergunta que a gente se faz, ainda mais nesses momentos, né? Que enfrentamos a pandemia. E aí o escritor Peter Berger, ele recorda-nos com um profundo realismo que toda a sociedade humana, ela é uma instância, uma congregação de pessoas frente à morte. Por isso, é precisamente ante a morte que aparece com mais claridade a verdade da civilização, que curiosamente não sabe o que fazer com ela, a não ser escondê-la e evitar ao máximo seu trágico desafio. E que desafio que nós temos aí, né? Uma sociedade que fica ligada ao capital, ao consumismo, ao querer, ao ter e ao poder. Estamos muito nisto. E não nos preocupamos com a vida que deve ser preservada, que deve ser mantida em todas as suas instâncias, uma vida humana. E aí, mais honesta, parece ser a posição das pessoas que, como o Eduardo Chillida, que em algumas ocasiões se expressou nestes termos: da morte, a razão diz-me que é definitiva, da razão, a razão diz-me que é limitada. Por isso é aqui onde temos que situar a posição de acreditar, de crer, daquelas pessoas que sabem lidar com o realismo, com a modéstia do ato inevitável da morte, mas que o faz com uma confiança radical no Cristo ressuscitado,
Sabemos que neste momento de tantas mortes, de tanta destruição, mas também em que as pessoas muitas vezes estão preocupadas só com o dinheiro, com o poder, com a ganância que corrói, que mata e que destrói, é importante preservar a vida. A vida humana, ela para ser amada, ser vivida com qualidade, mas e com verdade. E essa vida exige responsabilidade. E nisso, uma confiança que dificilmente pode ser entendida desde fora. Para isso eu preciso olhar para dentro de mim. Eu olhando para dentro de mim, eu vou conseguir olhar para outra pessoa, me preocupar com o outro. Essa vida só pode ser vivida de fora por quem escutou alguma vez, no fundo do seu ser, aquelas palavras que nós ouvimos há pouco no Evangelho. Aquelas palavras que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. E aí ele pergunta: acreditas nisto? O que nós acreditamos hoje? Será que nós estamos acreditando naquelas pessoas simples que estão lutando pela vida, pela preservação? Ou nós estamos lutando pelo capital, pelas coisas que nos dão felicidade momentânea e não dão uma felicidade plena, uma felicidade verdadeira, que gera vida, que gera esperança na vida das outras pessoas? Que o Cristo esteja presente nesse nosso caminho, esteja nos guiando, para assim nós então podermos fazer de fato essa experiência tão bonita no tempo da Quaresma, de sentir-nos amados e sentirmos-nos que esse tempo é um tempo de recolhimento, é um tempo de profunda meditação da nossa vida, das nossas atitudes e das nossas ações. Que o Deus da vida, que o Deus da esperança, que o Deus do amor seja força em nossa vida, em nossos dias que estamos vivendo de pandemia. Fiquemos em nossas casas, sigamos as orientações das pessoas que querem nossa felicidade, que querem a vida em abundância. Que Deus nos ajude, que São Roque interceda por nós contra todas as pandemias e epidemias da nossa vida, e que nós não deixamos que o vírus, não só da doença, mas o vírus do poder, do dinheiro, da ganância, tome conta do nosso coração, tome conta da nossa vida. Senão, cada vez mais, nós vamos estar deixando com que outras pessoas também sofram. Que Maria Santíssima nos ajude. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz de Cristo. Um ótimo domingo, que Deus faça presente todos os dias em sua vida. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor.